Oi, pessoal. Então, nesse primeiro momento do nosso encontro virtual, eu vou retomar com vocês o preenchimento daquela tabela da linha cronológica que a gente estava construindo juntos sobre a história do ensino de história, tá? Vocês estão vendo aqui na tela os 4 momentos que nós conversamos em sala de aula, né, da construção da história como uma disciplina escolar, da consolidação da história como disciplina, da crise da história como disciplina e da reconstrução da história como uma disciplina, tá? Esses 4 momentos, eles têm subdivisões, a gente estava conversando em sala de aula, então, sobre cada uma dessas subdivisões, e a gente vai retomar na primeira parte desse vídeo, então, algumas das coisas que nós já conversamos, e eu vou trazer alguns elementos para vocês preencherem o restante da tabela, que é o que ficou faltando, tá? E depois, no segundo momento desse vídeo, a gente vai conversar algumas coisas sobre a BNCC e o ensino médio, conforme era o combinado para o nosso encontro de hoje, ok? Então, vamos lá. Nós chegamos a conversar, então, em sala de aula, a respeito da fundação do Colégio Pedro II, que foi esse momento em que a história começou a constar nos currículos escolares, então, como uma disciplina, como uma temática para ser ensinada, né? A gente passou pelo contexto brasileiro, que justificou, então, a adaptação dos currículos e da inclusão da história, né, uma justificativa, então, que tem um viés político e ideológico, que foi a busca da construção dessa história, dessa memória do próprio Brasil, e a criação de uma identidade nacional de ser brasileiro, e isso a partir do aprendizado da história, tá? Também acompanhamos que esse processo que ocorre no Brasil, ele está em paralelo com o processo de disciplinarização da história, ocorrido na Europa, da história como então, uma ciência de referência, né? E que isso vai ter uma influência muito grande na forma como se dá esse processo dentro do Brasil, né? Então, a gente vai ter uma divisão de conteúdos estabelecida por uma matriz francesa, que também é a matriz do material didático utilizado em sala de aula, e que o grande conteúdo de história ensinado é a história da civilização, que, na verdade, nada mais reflete do que a própria história europeia, e somente a partir de 1860, algumas horas desse ensino de história vão ser dedicadas à chamada história pátria, que seria a própria história do Brasil, ok? E o que é interessante também a gente recapitular em relação a esse momento da fundação do Colégio Pedro II, da inserção da história como uma disciplina escolar, é que começa a se consolidar um determinado modelo de ensino, uma estrutura de conteúdos, enfim, uma forma também de acessar esses conteúdos que vai se reproduzir ao longo do tempo. E a gente pode encontrá-la, inclusive, até os dias de hoje, em relação a algumas formas de estudo e de aprendizado. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho ao longo do nosso percurso. Aqui a gente já entra em algumas novidades, porque a gente não conversou sobre essa conjuntura da proclamação da República, ok? O que é importante ficar como registro de vocês em relação a esse período é o fato de que a proclamação da República muda algumas questões em relação ao Império, né? Enfim, essa própria mudança, né, que vai acontecer de um regime imperial para um regime republicano. Mas, do ponto de vista do ensino, a gente tem apenas o aprofundamento daquela matriz, então, que se consolidou no século XIX, né? E essa matriz, ela vai ser aperfeiçoada e influenciada muito fortemente pelo positivismo, e isso vai caracterizar, então, o ensino desse primeiro momento republicano brasileiro. E onde que está explícito a influência do positivismo dentro dessa história ensinada nas escolas? Na noção de progresso, e com essa noção de progresso, na criação de hierarquizações de civilizações avançadas e atrasadas, então isso cria esse é um dos exemplos de hierarquizações possíveis, né, mas e cria outras formas de hierarquização também,
inclusive de pessoas, né, na noção de civilização e na busca de uma exemplariedade e de imitações a partir de exemplos do passado, e isso justifica um pouco da história ser ensinada como a história dos grandes homens, né, dos grandes heróis, e buscar nesses heróis e nesses homens, então, um exemplo e um fator de imitação para aquele regime que se iniciava naquele momento. E a história, então, por uma influência positivista muito forte, a história acaba sendo entendida como uma reconstituição exata do passado. Então, como se história e passado fossem exatamente a mesma coisa. Aquele ato criador que a narrativa da história institui em relação ao passado, né, é desconsiderado, não é levado em consideração nesse momento, e acaba prevalecendo uma ideia de que o que aconteceu no passado, isso é a história, né? Então, toda a operação intelectual que diz respeito à criação da narrativa histórica não é considerada nesse momento. E nós já tínhamos uma tendência bem grande, né, de um ensino de história servir para ideais nacionais, né, da construção do nacionalismo e dessa identidade nacional no período imperial, e aqui no período republicano a gente vai ter, então, um aprofundamento disso no ensino de história visto como uma pedagogia cidadã, para a formação, então, desses cidadãos, e para consolidar essa imagem de cidadania, nós temos alguns movimentos de seleções desses homens exemplares, né, desses heróis nacionais, como eu falei anteriormente, e aí eu trouxe um dos exemplos de vocês, que é a construção da ideia de Tiradentes como um desses heróis nacionais, né, e uma das leituras que estava recomendada para essa aula trabalhava justamente com essa ideia de um embate existente no século XIX entre uma história profana e uma história sagrada, e de como que isso vai se separando e vão se consolidando como rumos diferentes ao longo do século XIX e no início do século XX, mas na figura de Tiradentes acaba sendo explicitado muito isso, né? E isso é um dos elementos trabalhados nesse texto, de como, inclusive, as raízes da escolha dessa exemplariedade, da imitação desses grandes homens cívicos, está muito atrelada numa ideia de santificação e dessas representatividades bíblicas que nós temos de determinados, dos apóstolos, dos santos, de homens que precisam ser seguidos, né? E isso fica, novamente, muito explícito na imagem de Tiradentes, inclusive que pode ser observado nesse quadro do Pedro Américo, né, o quadro Tiradentes Quartejado, que é um quadro pintado, então, bem nessa conjuntura da proclamação da República, e que auxiliou muito na consolidação de quem são esses heróis republicanos do Brasil, né? Então, alguns dos elementos que precisam ser chamados a atenção nesse quadro, além da composição do corpo do Tiradentes, que remete muito ao mapa do Brasil, que tem, então, essa ideia de uma nacionalidade que está muito exacerbada, né? Os próprios elementos religiosos presentes, né? Então, o esquartejamento do Tiradentes, ele acontece numa estrutura que remete à crucificação. Nós temos diretamente associada essa imagem da crucificação, um Cristo crucificado, né? Então, ali uma imagem do Cristo crucificado, mas, além de tudo isso, a própria transformação do Tiradentes em uma imagem sacra, né? Numa mimesis, numa imitação do próprio Jesus Cristo, né? Então, o cabelo comprido, a barba comprida, daquelas representações de Jesus Cristo mais renascentistas, né? A gente consegue observar muito fortemente também nesse quadro. Então, é a partir daqui que Tiradentes vai ser transformado num desses heróis cívicos, mas esse civismo ele está muito influenciado por essas ideias dessa história sagrada, né, que ainda prevaleciam do século XIX.
Nós fazemos um pulo no tempo, avançamos um pouco mais, entramos já numa conjuntura daí dos anos 1930 e das mudanças culturais, econômicas, políticas e sociais que representam essa década. E temos, então, pós a Revolução de 1930, né, então, pós as mudanças político-institucionais ocorridas do movimento de 1930, uma reforma educacional que foi promovida pelo Francisco Campos e que, para nós, aqui interessa a, a criação de cursos específicos para a formação de docentes a partir de 1934. E o que significa basicamente isso, né? Por que isso nos diz respeito? Porque até aquele momento, a formação de professores que atuariam na educação básica era uma formação autodidata no que diz respeito às questões didáticas, a questão da formação de um professor propriamente dito, porque não haviam cursos específicos, não havia cursos específicos de ensino superior para a formação de professores no Brasil. Isso vai acontecer somente a partir de 1934, com a criação dos primeiros cursos no âmbito da Universidade de São Paulo, né, da USP e da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. E isso representou um marco significativo com a criação desses cursos e a posterior exigência de que esses professores tivessem esse tipo de formação para que pudessem lecionar dentro das escolas, né? Isso nos dá uma ideia de que esse processo de constituição da história como uma disciplina também está caminhando junto com o processo de incremento da formação das pessoas que atuarão dentro das escolas básicas ensinando história, tá? Então, por isso que 1931 é considerado um marco dentro dessa história do ensino de história, não especificamente pelo que está acontecendo em sala de aula e nas escolas, mas por esse movimento mais macro, que é criar uma especialização em relação ao que é ensinado dentro das escolas com esses cursos em nível superior. Avançamos um pouquinho mais no tempo, e aqui a gente dá uma acelerada em relação a esse processo, para entender um pouco, daí já numa conjuntura da ditadura do Estado Novo, com a reforma educacional feita pelo Gustavo Capanema, da instituição do ensino secundário clássico e científico. Aqui a gente, e daí já vou me justificar por que trouxe essa data para vocês, né? O ensino secundário aqui seria o que corresponderia para a gente ao ensino médio, né? Ainda que houvesse outras formas de cursar esse ensino médio que não fosse obrigatoriamente o secundário, mas eu queria chamar atenção aqui para o fato de que nós tínhamos resguardadas todas as devidas os devidos cuidados com a comparação, né? Aqui nós já tínhamos uma ideia de itinerários que poderiam ser escolhidos para os quais seguir, né? Então, algo que nos remete muito ao ensino médio atual e à reforma do ensino médio, né, que instituiu a ideia dos itinerários formativos. A gente já teve algo semelhante na história brasileira, então, numa conjuntura da ditadura do Estado Novo, a instituição de ensino secundário que era o clássico ou o científico, no qual a pessoa poderia escolher aquele que tinha maior identidade consigo, né? O clássico mais vinculado, então, a estudos clássicos, né, das artes clássicas, né, de filosofia, línguas, latim, e o científico mais vinculado ao âmbito das exatas, né, das ciências e das áreas exatas. E isso a partir de uma identidade e da escolha da pessoa, ela poderia escolher qual das ênfases do ensino secundário ela cursaria. Então, para dizer para vocês, eu trouxe essa data e esse momento histórico para dizer para vocês que a ideia dos itinerários formativos do novo ensino médio não são uma novidade dentro da história do ensino de história, né, dentro da organização da educação brasileira. Esse sistema do secundário em clássico científico permaneceu durante muito tempo ao longo da história
da história do ensino, da educação no Brasil, e foi, então, recapitulado como uma ideia, então, dessa possibilidade de personalização das trajetórias formativas, né? Claro que, sem dúvida alguma, dentro do novo ensino médio, essa perspectiva é uma perspectiva muito mais neoliberal, né? De uma ideia de arrojar conforme os interesses individuais, né, e nessa formação empreendedorística dos sujeitos, que ele pode escolher a sua trajetória, independentemente das questões de coletividade. Isso é muito mais característico da nossa época contemporânea, não de 1942, né? Então, aqui nós tínhamos outras questões que remetiam a essa separação, certo? Mas era para trazer para vocês uma ideia de que não se torna alguma coisa inédita dentro da história brasileira. E a partir do fim da ditadura do Estado Novo, a gente começa a observar no âmbito, e é um debate que vai atravessar as décadas de 1950 e o início dos anos 60 até 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é um debate a respeito da manutenção da história enquanto uma disciplina autônoma, como história, e um debate muito influenciado por uma matriz estadunidense, que é a instituição da educação básica dos chamados estudos sociais, que tem uma influência, então, dos social studies estadunidenses, e proporcionaria aos estudantes um conteúdo de história, geografia e sociologia diluídos nesses chamados estudos sociais. Isso tem muito a ver com a difusão, dentro de uma lógica da Guerra Fria, das chamadas teorias da modernização, feitos por cientistas sociais, sociólogos e centros de pesquisas, estudos, os chamados think tanks estadunidenses, da ideia, então, da necessidade de uma modernização como um combate ao comunismo, modernização das sociedades ocidentais, como uma forma de combate, de proteção à ideologia comunista, né? As teorias da modernização, elas foram um arcabouço criado, então, através dos Estados Unidos, e que acabaram difundindo certas concepções de sociedade, de educação, de mundo, e que influenciaram muito os países latino-americanos para uma preservação, então, da região contra essas influências soviéticas e essa possibilidade revolucionária, né? Numa região de bastante conflitividade, que essa conflitividade, essas desigualdades existentes na América Latina podiam ser vistas como um potencial revolucionário, né? Então, as teorias da modernização e a necessidade de uma modernização do ensino acabaram influenciando muito esse debate se o Brasil incorporaria os chamados social studies, né, os estudos sociais, ou manteria a ideia de uma história como uma disciplina autônoma. Isso vai ser um debate constante, então, nessas décadas até 1961, quando a história se consolida como uma disciplina e assim permanece, né? Isso vai mudar um pouco dentro do contexto ditatorial, que é, então, essa outra parte aqui da nossa fala. Com o golpe civil-militar de 64 e a implantação da ditadura, essas chamadas teorias da modernização e a influência estadunidense dentro do Brasil vão aumentar significativamente, e aí nós temos, a partir de 1967, a assinatura do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, junto com uma organização estadunidense chamada USAID, né, na verdade é uma sigla, né, de auxílio dos Estados Unidos para o desenvolvimento de determinadas regiões do planeta, e esse desenvolvimento aqui, ele pode ser lido dentro dessas teorias de modernização, né, o desenvolvimentismo está associado com essa ideia de uma modernização das sociedades,
que esses acordos do MEC com a USAID previam diversas frentes de atuação, né? Então, um debate sobre educação básica, a tradução de materiais culturais e didáticos para ser utilizados na escola, então, de proveniência norte-americana, estadunidense, reformas com uma ideia de uma modernização da estrutura da educação em todos os seus níveis, inclusive da reforma universitária, né, 1968, que é a que configura, que dá as configurações da universidade como nós temos até os dias de hoje. Então, esses acordos e essa data é uma data muito importante, assim como as mudanças que vão acontecer a partir de agora, que a gente vai ver como daí é associado mais essa ideologia endógena nossa, né, mais esse nacionalismo brasileiro e esse nacionalismo proveniente dos militares no Brasil, que constituíram uma comissão de estudos para a implantação da disciplina de moral e cívica na educação básica, né? Então, a partir de 1969, essa se tornou uma disciplina obrigatória, no âmbito da educação básica, e ela era uma disciplina em que as crianças e os jovens aprendiam a cantar os hinos, aprendiam símbolos pátrios, aprendiam diversas questões que dizem respeito às bandeiras, diversas questões que dizem respeito a esses saberes cívicos, né? E com uma ordem de moralidade também. Então, os livros de moral e cívica são muito interessantes de serem estudados e de serem folheados e observados, porque não tem somente essa parte vinculada ao civismo, mas uma moralidade que explicita quais eram os valores que interessavam essa ditadura serem difundidos dentro das crianças, né? Então, em outras palavras, a gente não pode dizer outra coisa, senão que a moral e cívica é uma forma de doutrinação. Então, uma forma específica de família, uma forma específica de sociedade, de papéis de homens e mulheres, enfim, de formas de relacionamentos. Então, nós temos uma moralidade que é construída e que é difundida a partir desses manuais dentro da escola, né? É muito interessante, e isso não foi o único momento da história brasileira onde a gente teve, né, uma educação moral e cívica, mas esse momento aqui, ele está atravessado por esse militarismo e por esses ideais, essa ideologia que vem junto com o período ditatorial. E junto com essa modificação, em 1969, a gente tem, em 1971, a aprovação de uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, a anterior era de 1961, e a gente tem, então, essa nova em 1971, e é aqui que a gente tem a vitória desse debate entre estudos sociais e a disciplina de história, que está acontecendo lá desde de meados dos anos 40, né? Então, a gente tem a extinção da história como uma disciplina escolar em 1971, então, no que é o ensino primário, né, no primeiro grau, que era chamado naquele momento, a história deixa de existir, ela passa a existir somente no secundário, e nós temos, então, essa disciplina de estudos sociais presente nesse primeiro momento. E em 1971, a gente consegue observar também uma tendência por parte das políticas públicas educacionais de universalização da escola, mas essa universalização ela não é necessariamente democrática. Democrática no sentido de fazer com que todos esses sujeitos que deveriam frequentar a escola para combater o alto índice de analfabetismo da população brasileira, não se veem representados desse contexto educacional, né? Pelo contrário, essa universalização da escola, ela é acompanhada por um discurso meritocrático muito grande, muito forte, e um reforço das hierarquias sociais, dos lugares sociais em que esses sujeitos eles estavam instaurados, né? Então, e esses lugares sociais são lugares sociais a partir de atravessamentos de gênero, através de questões de classes sociais e através também de questões de raça. Então, nós temos hierarquias
e posições sociais que são ocupadas de formas quase naturais por esse sujeito, porque não eram explicitados necessariamente por que esses sujeitos ocupavam esses espaços dentro da sociedade, né? Então, a universalização da escola ela vem como uma reprodutora dessa lógica de desigualdade, de hierarquização da sociedade, não problematizadora dessa lógica, né? Então, é uma lógica explicativa, meramente demonstrativa, não problematizadora em relação a essas estruturas sociais. Bem, eu coloquei essa data de 1985 como término da ditadura, né? Eu tenho algumas desavenças em relação a 1985 como fim da ditadura, mas isso não vem ao caso, a gente pode conversar em outro momento sobre isso. Mas para trazer para vocês mais essa conjuntura de fim do regime e de constituição de uma nova ótica, né? De um novo olhar sobre o ensino de história. Eu orientei um trabalho de uma dissertação de mestrado no âmbito do Prof. História, da Roberta Moraes, que ela fez entrevista com professores da educação básica que atuavam nos anos 80 e atuavam nessa conjuntura do fim da ditadura. E a ideia era, ela fez entrevistas perguntando como é que esses professores se sentiam nesse momento, né, entre orientações que eram provenientes da ditadura, porque afinal de contas toda a política que configurava o ensino, ela havia sido aprovada no momento da ditadura, mas já não era uma ditadura do ponto de vista de ter um regime militar. E aí ela perguntou como é que os professores lidavam com isso. E as respostas dos professores são muito interessantes, assim, são muito curiosas, porque eles estavam muito contaminados por esse clima de mobilização popular pelo fim da ditadura e por uma constituinte, e isso acabou contaminando muito o ensino de história também. Então, era um ensino de história que era bastante engajado, bastante crítico, inclusive crítico com a sua própria estrutura, porque ela não estava mais condizente com aquela realidade social daquele momento, né? E isso a gente consegue observar pelas mudanças que estão presentes do texto da Constituição, e a Constituição de 1988 dá alguns parâmetros para ser iniciado um debate sobre essa nova educação no regime democrático, né? Como que ela vai se configurar, de que forma que ela vai funcionar. E nós temos, e aqui a Constituição de 88 também ela é muito importante para a gente, porque é nela que é enunciado essa necessidade de uma base comum curricular de ensino para o sistema de ensino brasileiro. Então, a matriz da discussão do que é a BNCC está presente na Constituição já de 1988, ainda que essa consolidação, então, quanto base, ocorra muito tempo depois, né? Porque a gente tem um percurso aqui que a gente precisa passar juntos, né? Passa pela aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a LDB que nós temos em vigor nos dias de hoje, ela é de 1996, ela substitui, então, a LDB de 1971, mas, e aqui eu não teria condições de recuperar todo o debate que diz respeito a essa LDB de 1996, mas interessa trazer para vocês que ela foi aprovada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, um governo neoliberal dos anos 1990, e que, muito em função disso, a gente tem um atropelo das discussões que já estavam acontecendo desde o processo constituinte, de como seria a organização dessa escola básica no Brasil, né? Então, essa LDB, ela a que foi aprovada, ela é bem diferente de muitos debates que estavam acontecendo. E, às vezes, quando a gente toma ela separada desse debate, desses enfrentamentos, dessas disputas por sentidos de educação que estavam acontecendo, a gente pode parecer que existia um consenso de que a LDB seria assim. E não, esse, na verdade, foi o projeto vitorioso de LDB que nós temos e que ainda hoje estrutura
a forma educativa do Brasil. A gente teve diversas modificações na LDB desde 1996, mas ela é a grande legislação que ainda nos orienta dentro dessa perspectiva de como se organiza a educação em todos os seus níveis de ensino dentro do Brasil. E a LDB reforça aquilo que já estava presente, então, na Constituição de 1988, de que existe a necessidade de se constituir essa base comum curricular, que é comum, então, a todos os sistemas educacionais do Brasil. E aí, a primeira iniciativa que a gente vai ter para instituir esse currículo unificado, né, esse currículo único, serão os parâmetros curriculares nacionais, que foram aprovados entre 1997 e 1998. Só que esse documento, ele é um documento orientador para que nos níveis estaduais e municipais se elaborassem os seus currículos. Ele não tem uma força de lei. Então, nesse sentido, cabia ou não aos sistemas estaduais e municipais se adequarem aos PCNs ou não. Mas, independentemente se houve ou se não houve essa adequação aos PCNs, ele é o primeiro documento orientador em relação a um currículo unificado, a um currículo nacional. Então, as primeiras orientações para se pensar o que são, o que é pensado para a educação básica, e aqui, ao que nos diz respeito, o que é pensado para o ensino de história, como uma estrutura básica, né, um esqueleto de conteúdos ou de abordagens que seriam importantes serem pensadas para o ensino de história, tá? E nesse sentido, e dentro das diversas outras legislações que a gente tem, os PCNs se diferem das diretrizes curriculares nacionais, que foi um documento formalizado em 2013, né, daí já no governo Dilma, já avançamos muito mais no tempo, né, e que foi modificado depois por outras medidas, mas o grande documento é o de 2013, e nessas diretrizes curriculares nacionais, nós temos daí já a força de lei. Então, os sistemas estaduais e municipais de ensino deveriam se adequar, e o federal também, né, deveriam se adequar diretamente ao que estão nas diretrizes curriculares nacionais para a estruturação dos seus currículos. E as diretrizes curriculares nacionais, essas de 2013, é um documento muito importante, um documento super bonito do ponto de vista da concepção de educação e de ensino que ele tem. Então, diversas questões que são questões sensíveis e que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, né, de como trabalhar no ensino de história, como questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, de direitos humanos, tudo isso estão presentes dentro das diretrizes. E é muito interessante observar que desse documento de 2013 e da BNCC, que é 4 anos depois disso, né, a gente tem um total esquecimento, ou um total apagamento dessas orientações presentes nas diretrizes, no que vai se consolidar como o conteúdo da BNCC. E aí, de novo, por isso que é importante a gente, quando trabalhar com esses documentos, a gente se inteirar dos debates que existem sobre eles. A BNCC, que foi aprovada, foi um dos projetos da BNCC, né? Foi uma das versões da BNCC. Existiam outros projetos, existiam outras versões desse documento que acabaram sendo derrotadas naquela conjuntura específica da aprovação da BNCC, governo Temer, dentro das condições que foram colocadas naquele momento, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, que seria esse segundo momento, então, do nosso encontro, seria essa aula que nós teríamos e que ela acabou sendo virtualizada, que é a discussão, então, sobre a BNCC e o ensino médio, tá? Para fazer a abordagem da BNCC e conversar um pouco sobre a BNCC específica do ensino médio, eu havia pensado para essa aula fazer uma divisão, e a partir da leitura que foi recomendada para vocês, fazer uma divisão e explicitar para vocês o que é o currículo prescrito, o que é o currículo editado e o que era o currículo em ação.
A partir dessas 3 definições de currículos, nós conseguiríamos entender um pouco o que é a BNCC e o ensino médio gaúcho. Nós conseguiríamos também trabalhar um pouco do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que é algo, daí já abro um parênteses e converso um pouquinho com você sobre isso, que é algo super importante, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo, se não o único, que tem um Programa Nacional do Livro e do Material Didático na dimensão e da importância que tem. Nós temos uma histórica importância, né, do material didático como do livro didático como uma ferramenta de ensino nas escolas brasileiras, e essa enorme rede editorial que é criada para a produção desses livros, circulação, venda e distribuição, acaba conformando um ineditismo para o caso brasileiro, né? E as pessoas que trabalham com livro didático, que estudam o livro didático, reforçam muito isso, né? E reforçam o papel que isso tem, pensando que para muitas pessoas, para muitas crianças e jovens, o livro didático vai ser um material de referência que elas vão ter para acessar determinados conteúdos de história. Então, imaginem a importância do conteúdo que está presente ali no livro didático. Mas essa não é uma realidade de todos os países, né? E aí trago como exemplo para vocês o caso da Espanha, que é um pouquinho mais próximo para mim. O livro didático na Espanha é chamado de livro-texto. E a ideia ele é um livro muito mais quadrado, assim, do ponto de vista de não ser necessariamente atrativo, de não ter toda essa dinâmica que os nossos livros didáticos hoje em dia têm. Ele é um livro-texto mesmo, porque ele é um livro de referência, uma consulta externa, caso se precise, e ali o conteúdo da aula não dê conta, né? Então, isso já nos denuncia como que são essas dinâmicas em sala de aula, que o livro-texto ele é um material auxiliar e não muitas vezes o material para ser trabalhado em sala de aula, né? Isso nos diz muito sobre algumas metodologias de ensino. E, por fim, o currículo em ação, eu tinha pensado em propor uma atividade para a gente ir em sala de aula, onde a gente vai pensar um pouquinho dessa parte mais ativa, que se difere do currículo prescrito e do currículo editado, né? Seria o currículo, aquele que é posto em prática pelos professores. Então, por que currículo prescrito, currículo editado e currículo em ação? Prescrito no sentido que são as normativas, é aquilo que nós temos como instrução do o que é para ser ensinado, como é para ser ensinado, quais habilidades são para ser desenvolvidas, o que orientará o desenho dos currículos nos níveis federal, estadual e municipal. Falamos em currículo editado no sentido da edição, daquilo que é, da forma como o que está presente na BNCC, nesse nosso documento regulamentador do ensino, como que isso aparece na edição de um livro, né, como que esses conteúdos são mobilizados pelo livro didático. E falamos em um currículo em ação, porque o professor, quando está em sala de aula, quando monta o seu planejamento, quando desenha a sua aula, ele faz operações de seleção, ele faz operações mais ou menos conscientes, né, de como que ele está mobilizando aqueles saberes e como que ele vai promover aquele aprendizado. Então, tem uma forma, tem uma transformação, tanto daquilo que é prescrito e editado no preparo de uma determinada aula. E aí, aqui, a minha atividade para vocês era para a gente pensar um pouco, a partir das competências e habilidades elencadas na BNCC, como que a gente construiria um plano de aula, né? Como que a gente construiria uma abordagem, e aí nós, entre os colegas de vocês
comentariam e conversariam, então, um pouco sobre essas propostas. Se a gente encontrar algum momento ainda ao longo desse semestre para poder fazer isso, a gente pode tentar fazer esse exercício dentro das aulas temáticas, né, daquelas nossas aulas nos finais, e exercer, então, algumas das habilidades e competências previstas, habilidades e competências previstas pela BNCC, trabalhando com aqueles conteúdos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o currículo prescrito, a nossa BNCC. Como eu falei anteriormente para vocês, a conjuntura de aprovação da BNCC é uma conjuntura de aprovação do ponto de vista político bastante desfavorável, porque todo o debate que estava sendo construído e todas as disputas de projetos educativos, de concepção de ensino e de ensino de história especificamente, foram atropelados, né, pelo impeachment em 2016 e por esse governo que se constituiu depois de 2016, e houve uma aceleração desse projeto, né, de aprovação da BNCC, que configurou esse documento, essa terceira versão, que foi a versão que foi implementada, né? Tem um tema a ser explorado aqui quando a gente fala da BNCC, que é a influência de instituições privadas, de organizações privadas, né, como as fundações educacionais, e quais são os interesses dessas fundações educacionais em influenciar conteúdos, metodologias e formas para pensar o ensino, né? Então, isso é um debate muito interessante de ser feito, né? Nos demonstra que a educação, ela é um território em disputa, daí não somente o currículo, né, mas a própria educação é um território em disputa, e a gente tem que debater quais são os limites de atuação dessas fundações, que são ligadas a grandes grupos empresariais e privados, pensando a educação pública dentro do Brasil. E aqui muitos projetos se tornaram extremamente permeáveis a essas influências dessas fundações, que inclusive prometiam mundos e fundos para alguns sistemas educacionais se adotassem os seus materiais ou se adotassem as suas metodologias, como recursos tecnológicos, como materiais, como cadernos, livros, computadores, enfim, para as crianças e para os jovens estudarem, né? Então, é um processo muito pernicioso para pensar o público, né? Pensando essa lógica republicana e pública, a presença desses grupos privados com interesses muito específicos que não são necessariamente o interesse do bem público, né? Tem outros interesses que dizem respeito mais ao capital e ao âmbito privado. E a partir, então, da BNCC, então, dessa nova normativa que tem força de lei, os sistemas de ensino federal, estadual e municipal precisaram fazer adequações e construir os seus currículos a partir dessa concepção de ensino estruturada em competências e habilidades e com as ênfases trazidas pela BNCC. E foi a partir desse desenho que a gente teve a construção do ensino médio gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. E eu trouxe como forma de exemplificação, e isso pode ser encontrado na página do Ensino Médio Gaúcho na internet, percursos formativos que os estudantes do segundo ano do ensino médio têm hoje em dia nessa trilha de aprofundamento curricular, né? Então, para aquelas pessoas que migram para as ciências da natureza e as suas tecnologias, aquelas são as ênfases de aprofundamento, matemáticas e tecnologias, aquelas outras, linguagens e suas tecnologias, formação técnica e profissional, e nos interessa aqui especificamente ciências humanas e sociais aplicadas, que seriam aquela mais relativa à nossa área da história, né? E aí nós temos dois grandes grupos, duas grandes trilhas, né, de cidadania e relações interpessoais e empreendedorismo. Então, vejam bem a terminologia que é empregada,
quais são as ênfases dadas ali, né? Empreendedorismo e ações sustentáveis, empreender, comunicar e transformar, e pensar a própria formação que vocês têm recebido aqui no âmbito da universidade, e uma ideia de se vocês estão preparados para chegar em turmas de ensino médio e trabalhar com uma disciplina de empreendedorismo, né? Então, realmente é muito complicado, né? E isso é muito difícil, e independentemente do debate que a gente poderia ter e construir juntos, né, eu queria dizer que nós temos uma linguagem neoliberal aqui que é muito evidente dentro dessa estrutura aqui de ensino, né? Ela é evidente por essa ideia de uma personalização. Então, a partir de cada um dos indivíduos, você pode personalizar ao seu gosto a sua trajetória, né? E a gente sabe que essas possibilidades de escolha, elas são muito restritas em determinadas escolas, né? Nem todas as escolas conseguem apresentar todos os itinerários e todas as trilhas, né, de aprofundamento curricular. E na escolha em si, as temáticas, elas são muito vinculadas a esse mundo de negócios, né? Esse mundo do trabalho, que seria um dos eixos organizadores para o ensino médio, né? E aí, fora dessa grande trilha, né, das ciências humanas e sociais, a gente pode ter a presença de professores de história trabalhando nas ciências da natureza e suas tecnologias em sustentabilidade e qualidade de vida, saúde, cultura, inclusão social, expressão cultural e cidadania, dentro das linguagens e suas tecnologias, né? Então, a gente tem essa grande formação aqui, ou melhor, desculpa, essa grande possibilidade de escolha aqui que evidencia esse projeto neoliberal. E o que pode ser observado também no terceiro ano do ensino fundamental, desculpa, do ensino médio, esse que está em curso, né, no novo ensino médio gaúcho, novamente por essa ideia, né, nas ciências humanas aplicadas, de novo, a ênfase no empreendedorismo, da ideia de, na cidadania e relações interpessoais, questões como sociedade, cidadania e pensamento lógico, matemático, né, e, enfim, então a gente vai vendo diversas preocupações, diversos conteúdos, né, que demonstram qual a função que o ensino médio vai construindo perante a sociedade. E que não é uma função, não é pouca essa função, né? Tá evidente que nós temos aqui uma construção de uma função, de um objetivo para esse ensino médio aqui, que está bem distante da ideia de um ensino de história mais disciplinar, que é aquele que a gente observava, o que a gente veio observando ao longo pelo menos desde o início do século XX, nas suas funções que vão sendo constituídas, né? Então, a gente vê totalmente uma diluição do conteúdo de história que pode ser abordado, né, sem dúvida alguma, pode ser abordado em diversos desses temas aqui, dessas estruturas, mas que acaba se diluindo, né, e a gente pensar, então, qual é a função que o ensino de história está desempenhando dentro dessa estrutura, né. E aí nós entraríamos, então, na discussão sobre esse material didático que orienta, então, que auxilia professoras e professores no desempenho das suas atividades profissionais na educação básica. Já comentei alguma coisa para vocês, então, sobre esse programa, ser um dos programas de maior relevo no mundo inteiro, né, pela sua dimensão, pela importância que é conferida ao material didático, ao livro didático dentro do Brasil, e ele funciona através de editais que são lançados pelo governo, e com uma certa periodicidade, e esses editais, eles trazem quais são as exigências mínimas para que esses materiais sejam, de certa forma, adotados pelo governo e recomendados para que os professores escolham, daí, lá nos seus espaços de atuação, quais materiais que vão ser utilizados dentro das suas salas de aula, né? Então, tanto e a partir daí, desses materiais que são escolhidos, são formulados guias, que são os guias de recomendação desses materiais didáticos. Então, nós temos, por esses editais, uma forma de controlar
e de observar o conteúdo desses livros, e aqui as editoras, elas não são bobas nem nada, né, elas vão se adequar a essas exigências do governo, porque não existe nada mais lucrativo para uma editora do que ter uma coleção de livros didáticos escolhidas pelo governo, recomendados pelo governo, que significa que serão muitos exemplares vendidos, muitos exemplares significa milhares de exemplares, né, é o maior mercado editorial que a gente tem no Brasil, então é algo altamente lucrativo, né, para essas editoras. Então vai haver uma adequação a esses conteúdos e, e nessa pretensão de serem escolhidas como as coleções a serem utilizadas em sala de aula, né? E aqui seria muito interessante que a gente pudesse vislumbrar livros didáticos de períodos diferentes, de momentos diferentes, e observar, então, as mudanças que vão acontecendo nos livros didáticos, né, de acordo com essas mudanças dentro das legislações de ensino e as adequações que vão sendo feitas para dar conta dessas exigências do que estão presentes dentro dos editais, né? E aí é muito interessante também a gente conversar com pessoas que tiveram a oportunidade de participar das avaliações dos materiais didáticos, né, e ver o que é avaliado, como é feita essa avaliação, como que são feitos os pareceres, né, e como uma coleção pode ser recomendada ou não a partir da abordagem, das ausências, a partir do conteúdo, das ilustrações, de tudo aquilo que compõe um livro didático, né, é algo muito interessante para a gente observar. E, por fim, nós faríamos em sala de aula uma atividade em que cada um de vocês receberia uma grande competência, e dentro dessa grande competência, uma habilidade, e vocês proporiam alguma forma de abordagem daquela competência, aquela habilidade. A gente conversaria um pouco sobre essa forma de estruturação de ensino em competências e habilidades. Existem muitas críticas, né, em relação a esse termo competência, porque dá uma ideia de que quem não atinge o que seria um ideal de competência seria um sujeito incompetente, né, e isso é bastante sensível, né, da gente, uma terminologia muito complicada da gente utilizar, mas que esse tipo de ensino de competências e habilidades nos chama a atenção para que nós não temos aprendizado somente de conteúdos, mas aprendizados que são de funções cognitivas, como estabelecer relações, analisar, explicar, tudo que diz respeito a ações do sujeito, ações intelectuais do sujeito, né? Então, a gente mobilizaria essas habilidades, essas competências recomendadas, né, para cada um dos níveis de ensino, pensaríamos conteúdos que são estabelecidos pelo novo ensino médio gaúcho para cada momento do ensino, e nós pensaríamos propostas didáticas. Depois nós trocaríamos isso entre vocês, entre os colegas, e a gente faria um primeiro exercício de avaliação a respeito disso, né? E aí existiria uma possibilidade daí dos colegas avaliarem se a proposta de vocês consegue cumprir a competência e habilidade da qual ela está relacionada, né, e por que sim ou por que não consegue ser feita, né, e a gente também conseguiria fazer um exercício daí de criatividade de vocês, de fazer essa proposição. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso, né, por causa dos desdobramentos dos eventos dessa semana, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso dentro das aulas temáticas também, quando daí a gente pode fazer esses exercícios, pensando nas aulas sobre educação das relações étnico-raciais, a gente pega uma das competências, pega uma das habilidades e tenta fazer isso juntos, tá? E eu acho que isso vai poder ser feito. E dessa forma, então, pessoal, eu encerro essa aula, que na verdade era mais uma grande retomada do que era aquela linha do tempo, né, que era a linha do tempo importante para nós, né, que era a linha do tempo para a gente constituir essa história do ensino de história. Sobre a BNCC, as suas abordagens, o novo ensino médio gaúcho, a gente vai ter outros momentos para se referir a eles quando a gente for trabalhar, então, com esses eixos temáticos, na qual a gente começa daí o estudo nas próximas semanas.
E se tudo der certo, semana que vem a gente se encontra pessoalmente de novo, tá bem? Cuidem-se, um abraço para todo mundo e até a semana que vem.